Olá, vamos falar um pouco então sobre o sistema imunológico na visão da medicina tradicional chinesa? Então vem comigo. Eu sou Andréa Barreto, eu sou fisioterapeuta com especialidade em medicina chinesa e acupuntura. Então eu quero comentar um pouco com você sobre a questão do sistema imunológico. Mas para isso nós temos que lembrar um pouco quem são os órgãos que fazem parte, os órgãos primários que fazem parte do sistema imunológico, como a medula óssea, por exemplo, e o timo, e depois os outros secundários, como por exemplo os gânglios linfáticos e o baço, por exemplo. Então, nós temos que ter essa noção do sistema imunológico depois na medicina ocidental. Isso é muito importante. Os linfócitos B, eles são produzidos na medula óssea. Já os linfócitos T têm a ver mais com a glândula do timo, né? Então, alguns autores falam que ele cresce, que ele se forma, na medula óssea, mas que depois ele tem a sua maturação na glândula do timo, né? Que é uma glândula que fica aqui muito próximo do coração, a nível do tórax. Então, os linfócitos B e os linfócitos T depois compõem exatamente a parte branca, né, do sangue que nós falamos, que é exatamente a parte do sistema imunológico. É onde nós vamos encontrar nos exames de sangue também, né, essa questão dessa diferenciação depois da estrutura do sangue, né, que é o famoso hemograma que nós fazemos e depois lá vem tudo isso detalhado. Em medicina chinesa, nós temos que pensar em tudo. Mas antes de nós falarmos dessa questão, nós vamos, entretanto, eu vou comentar com você aqui que esse é o objetivo desse vídeo, né? Que é de nós falarmos aqui como é que a energia defensiva, nós conseguimos obtê-la, tá? Mas antes de eu iniciar aqui toda essa estrutura de medicina tradicional chinesa, se você que já conhece o meu canal, você já segue o meu canal, então eu peço que você agora deixe o seu like, né? Se você não está inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, eu vou estar sempre aqui publicando informações a respeito de medicina tradicional chinesa, se você é estudante ou profissional da área. Então, isso também para mim é muito importante. Então, vamos voltar aqui ao sistema imunológico na visão da medicina tradicional chinesa. Então, nós estávamos falando, né, sobre os linfócitos T e os linfócitos B. Nesse caso, nós vamos então diferenciá-los. Os linfócitos B, que são ali formados na medula óssea, eles vão ter muito a ver com o rim, com a parte do rim na medicina tradicional chinesa. E os linfócitos T, eles vão ter muito a ver depois com o fígado, né, na parte da medicina tradicional chinesa. Então, a gente tem ali, basicamente, o rim como água, o fígado como a madeira, representando, no caso, dois elementos, né, dos 5 elementos, né, da medicina tradicional chinesa. Então, vamos lá. Mas por que isso é importante, André? Você deve estar perguntando. Eu vou comentando com você e a gente vai falando disso aqui mais para frente. O que eu preciso comentar aqui com você? Muito sobre a questão de como é que nós adquirimos aqui a parte do sistema imunológico, ou seja, da energia defensiva, que é aqui que eu quero chegar, e a energia também nutritiva. Então, a energia defensiva conhecida como Wei Qi e depois a energia nutritiva conhecida como Wen Qi. Tá? Então, são duas energias que são essenciais para que se mantenha uma pessoa, um organismo funcionando adequadamente. Então, é muito importante a parte da imunologia, para que os fatores patogênicos externos, né, não entrem basicamente no nosso organismo, não penetre e não cause danos, nomeadamente também as doenças, né? Então, isso também é muito importante. Eu vou ter aqui, então, de acordo com o Dr. Tran, um grande mestre, nós vamos ter aqui 6 purificações, e essas 6 purificações que eu quero passar para você ter a noção da importância da energia nutritiva e da energia defensiva, tá? Então, isso aqui depois é uma questão muito importante. Então, vamos lá. É importante também, quando a gente fala em questões de energia, que
nós temos que perceber a origem da energia, ou seja, de onde é que ele provém, né? Então, tudo aquilo provém depois também do Jing inato, né? Que tem a ver depois com o Yin. E depois nós temos também a questão do Jing adquirido, que tem que ver, e tem a ver depois também com a questão da alimentação, daquilo que nós adquirimos, né? Então isso é muito importante. Nós temos duas essências, a essência inata e a essência adquirida. A essência inata em medicina chinesa é aquela energia que provém dos nossos pais e que ela não pode ser reposta, ela não tem como ser reposta, e é por isso que há o envelhecimento. Né? Então, nós podemos tentar nutrir, é como se nós dessemos qualidade de vida às pessoas que vão envelhecendo. Né? Agora, a essência adquirida, é óbvio que nós podemos sempre estar adquirindo, e essa essência, ela provém de quê? Ela provém de onde? Né? Então, isso é muito importante. É óbvio que ela vai vir de tudo aquilo que eu como, de tudo aquilo que eu bebo e também daquilo que eu respiro. Então, ou seja, Andréia, tudo que é importante na parte da alimentação tem a ver depois com o Jing adquirido, que é a essência que nós vamos ter. Exatamente. Tá? Então, nós temos o Jing inato, né, que é chamado também de céu anterior em medicina chinesa, e nós temos o Jing adquirido também, que é chamado céu posterior. Tá? O Jing adquirido, ou seja, é a alimentação, é aquilo que nós adquirimos, e depois o Jing inato, ou seja, a essência inata, é aquela que provém dos nossos pais, né, no momento da concepção, e não há como ela ser basicamente reposta. Mesmo havendo pontos em medicina chinesa, como o ponto VC4, que é o Guanyuan, que é um ponto que tenta também trazer a energia Yuan, que é essa energia original do céu anterior, né? Então nós conseguimos trabalhar e nós conseguimos tonificar aquele ponto. Para quê? Para tentar manter o máximo possível a essência no corpo, né? Aquela essência inata, tá? Então para isso que serve também, no caso, o ponto do vaso da concepção 4, né? Ou como dizem aqui em Portugal, vaso da concepção 4, que é o Guanyuan, que é onde está a energia original, e que Guanyuan significa Qi Yuan, ou seja, Qi original, Qi Yuan. Então é muito importante. Isso para dizer o quê? Tudo que nós comemos e bebemos, né, para que nós tenhamos aqui a essência da energia nutritiva, que é aqui a Wei Qi, como nós podemos ver aqui, né? Então eu tenho aqui a Wei Qi, que é a energia defensiva, e eu preciso de toda essa purificação aqui para termos aqui uma energia defensiva legal. Deixa eu ver se eu ponho assim, que é para tirar aqui o brilho do meu projetor. Então eu tenho também aqui a energia, né? A energia nutritiva. Esse lápis aqui não tá assim tão legal. Pronto, então eu tenho o Wei Qi e eu tenho o Yin Qi, que é a energia nutritiva. Isso para dizer o quê? Tudo aquilo que nós comemos e bebemos vai direto para o nosso estômago. E aqui começa a primeira purificação, de acordo com o Dr. Tran, aqui começa a primeira purificação. O estômago recebe todo o alimento que nós adquirimos, né, como essência adquirida, e depois ele transforma isso tudo. E aí é que nós temos também, onde está aqui, a nossa energia cereal. Né? Então aqui essa energia cereal que você encontra também no Imperador Amarelo, né? Como uma energia cereal é aquela que provém do estômago e do baço, ou seja, ela provém da terra, porque o estômago e o baço compõem o elemento terra dos 5 elementos da medicina tradicional chinesa. Então essa parte aqui é muito importante. Tudo que nós comemos e bebemos vai depois para o baço, e o baço, então, o que ele vai fazer? Ou seja, uma das funções do baço é exatamente de transformar e transportar. Então, para quem é que o baço ele vai transportar todas essas informações, toda essa, como a gente chama aqui, ESA, que é a essência sutil dos alimentos? Então, ele vai transportar depois para o pulmão, tá? Isso é muito importante, porque no caso o pulmão em medicina chinesa corresponde ao elemento metal, né? Então o pulmão ele vai adquirir toda essa essência, né? E ele vai depois também enviar para os órgãos, nomeadamente essa essência que o pulmão recebe, ele envia também para o rim. A gente vai ver como.
Então a gente tem aqui que toda a ESA, ou seja, toda a essência sutil do alimento que foi passado pelo baço, e eu tenho aqui a primeira purificação é enviada para o pulmão. O pulmão, ele depois ele vai receber aqui a energia do ar, né? Então ele com essa energia do ar, aí nós vamos ter aqui a energia nutritiva. Então, Andréia, tudo aquilo que eu como e tudo aquilo que eu bebo, com aquilo que eu respiro, vai me dar a energia nutritiva. Então, essa aqui é a questão essencial, né? Que nós temos também aqui para ter aqui uma boa condição de alimentação, ou seja, de essência adquirida. Então, vai vir daquilo que eu como, daquilo que eu bebo e daquilo que eu respiro. Então, nós vamos ter depois que, a partir dessa porção que o estômago recebeu, enviou para o baço, o que é sutil, aí o estômago ele vai enviar, né, aquele bolo alimentar, ele vai enviar depois para o intestino delgado. E no intestino delgado, nós vamos ter aqui também todas essas purificações, ela vai sempre separar um puro do impuro, tá? Todas essas purificações. Então, no caso, o que é puro, o estômago vai enviar para o baço, que é para ele enviar essa pureza, essa essência sutil dos alimentos para o pulmão. O que é impuro, ele envia para o intestino delgado. E aqui no intestino delgado, nós vamos ter a nossa segunda purificação. Então, isso é muito importante, ter a segunda purificação, tá? Então, nessa segunda purificação aqui, o intestino delgado, ele vai separar o que é puro do que não é puro. Então, o que é puro, ele vai enviar para aqui, para o rim. E o que é impuro, ele vai enviar para o intestino grosso. Então, eu fui buscar outro lápis, outra caneta. Então, nós temos do intestino delgado, então ele vai separar o que é puro, né, e o que é impuro. Então, o que é puro, ele vai lançar aqui para o rim. E o que é impuro, ele vai lançar para o intestino grosso, né? Conforme você ver aqui através das setas. E aqui no intestino grosso eu vou ter, então, a minha terceira purificação. Então, o que é que nós vamos ter aqui? O que é puro vai ser lançado para o rim. E o que é impuro do intestino grosso é o que se transforma depois nas fezes. Então, por aqui, esse aqui já está eliminado. E aí, aqui, como é que se diz? Damos a terceira purificação. Então, aqui um ponto importante que nós temos que ter, que é, veja que o rim, ele vai receber dois componentes de essência, né, de pureza da energia nutritiva, ele vai receber tanto do intestino delgado como o intestino grosso. Então, isso é muito importante, tá? Isso para dizer o quê? Que a energia do pulmão ela é descendente. E é por isso que eu disse que tudo aquilo que ele recebe, que o pulmão recebe do baço em relação à essência sutil dos alimentos, vai ser importante porque o rim é quem vai receber toda essa essência. E nós temos que lembrar que o rim como elemento, então quando eu falo rim como elemento, mesmo nós o rim yin e o rim yang, né? Ele vai receber toda essa essência, né, diretamente do intestino delgado e do intestino grosso, mas por quê? Porque foi aquilo dependendo do que o pulmão também recebeu, né? Então, isso é muito importante. E aí, mesmo a gente tendo a questão do rim e do yin yang, nós vamos alimentar os dois com a essência sutil dos alimentos e com o ar que também nós respiramos. Então, veja a importância da alimentação com o ar que nós respiramos, né, para nutrir também aqui a questão do rim, tá? Então, no rim, o que é que vai acontecer? No rim eu vou ter, então, a quarta purificação. O que é puro, ele vai enviar aqui para o fígado, e o que é impuro, ele vai enviar para a bexiga. Então, nós temos aqui a quarta purificação. Então, veja a ligação direta, né, que se tem entre os dois intestinos e o rim, e depois o rim tem uma ligação direta também com o fígado, né? Isso, até em clássico, nós temos que lembrar que o yin do rim tem a mesma origem que o yin do fígado, né? Que encontra-se exatamente na zona do períneo. Então, é por isso que uma deficiência do yin do rim pode levar a uma deficiência do yin do fígado, por exemplo. E aí nós temos que nutrir tanto o yin,
na sua forma geral, como nós temos que nutrir o yin do rim e o yin do fígado. Então, isso é muito importante, tá? E aí, André, mas como é que a gente acaba por diferenciar essa questão de como é que eu tonifico o rim, como é que eu tonifico o rim yang? Nós temos muitos pontos que nós conseguimos fazer essa ação, né, para tonificar o rim e o rim yang, por exemplo. E já já a gente fala nela, não se preocupe. Então, depois, na bexiga, eu vou ter então a quinta purificação. Veja lá que o que é puro, ela vai enviar para a vesícula biliar. E o que é impuro sai em forma de urina. Então, eu aqui já tenho as duas excreções, que é as fezes e a urina, né? Pronto, então as fezes eu vou ter na terceira purificação e a urina eu vou ter numa quinta purificação, né? Mas veja que o que é puro foi enviado para a vesícula biliar. A energia que o fígado recebe, ele também vai separar aqui duas essências, a parte pura e a parte impura. A parte pura, ela é liberada no corpo como energia defensiva e uma energia volátil, né? A famosa aqui, o Wei Qi. Então, ele se espalha no corpo, tá? A parte impura, ele também vai lançar aqui para a vesícula biliar. E é por isso que a vesícula biliar, ela é tanto uma víscera extraordinária, como uma víscera Fu, do Zhang Fu. Então, o que eu tenho? Eu tenho os órgãos Zhang, que são os órgãos maciços, coração, pulmão, baço, rim, fígado, e eu tenho depois as vísceras, né? Ou os órgãos Fu também, que assim você pode encontrar também na literatura, como órgãos e como vísceras, tá? O que fica diferenciável aqui é o Zhang e o Fu. O Zhang são os órgãos Yins, são os órgãos maciços, e depois os Fus são os órgãos ocos, são os órgãos ocos, né? E que fazem depois a questão de receber, transformar e enviar, né? Então, todos eles são ocos por dentro, intestino delgado, intestino grosso, estômago, vesícula biliar, a bexiga, tá? Então, eles têm a estrutura por dentro oca. Então, esses são os Fu, né? Então, são a parte Yang, que é a parte do movimento. A parte Yin, que é a parte Zhang, que são os órgãos maciços, eles não transportam, eles simplesmente armazenam. Então, há essa diferença nos Zhang e nos Fu. Então, isso também torna-se muito importante para que a gente tenha noção também, de acordo, para entender também essa questão e para entender toda a parte da medicina chinesa. Então, isso é essencial. Mas aí, voltando, a vesícula biliar, ela recebeu uma parte pura da bexiga e uma parte impura do fígado, e eu tenho aqui a sexta purificação, né? Então, o que é puro, o fígado, ele solta no corpo em uma forma volátil, né? Se transformando em Wei Qi, tá? E depois a parte impura ele envia para a vesícula biliar. André, mas como é que fica a vesícula biliar? A vesícula biliar, então, ela vai ficar como órgão extraordinário. Por quê? Porque ela recebe uma parte pura e uma parte impura, né? E aí, de acordo com o Dr. Tran, segundo o Dr. Tran, nós temos aqui exatamente a questão da bilis, e é por isso que a bilis é um líquido essencial, tá? Porque ela corresponde aqui depois à terceira purificação e uma parte importante da formação da energia, tanto defensiva como da energia aqui nutritiva, né? Então, nós vamos ter aqui tanto uma coisa quanto outra, né? Tanto defesa e como também a parte da nutrição. Então, isso é muito importante. A bilis é uma questão muito importante em medicina tradicional chinesa, né? Porque a bilis, quando nós olhamos para um livro de anatomia e fisiologia da medicina tradicional chinesa, nós percebemos que a vesícula biliar ela vai estar tanto nos Fus, como ela vai estar numa questão também dos órgãos extraordinários, ou das vísceras extraordinárias, né? Aí, Andréia, o que eu tenho mais de extraordinário? Medula, então eu vou ter vaso também, como uma víscera extraordinária. Eu também tenho depois o útero, uma víscera extraordinária, e depois eu tenho também aqui a vesícula biliar. Por quê? Porque ela produz a bilis. Essa bilis depois ela tem a ver com a parte pura e com a parte impura, né, que ela recebe, quer da bexiga, no caso nomeadamente bexiga e fígado, tá? Então aqui nós temos a produção
da energia nutritiva e da energia defensiva em 6 purificações. E isso é importante por quê? Porque nós precisamos entender que é para nós tratarmos aqui o paciente. Mas por que que você fala isso? Porque a partir do momento que eu comentei com você a respeito da parte do Jing inato e do Jing adquirido, ou essência inata, porque Jing é essência, Jing inato e Jing adquirido, nós temos que entender toda essa porção. O envelhecimento, ele é uma questão que não tem como se contornar, né? Ou seja, o envelhecimento intrínseco, que é o envelhecimento do Jing, ou seja, a nossa essência, como o envelhecimento extrínseco, né? Onde nós estamos expostos, por exemplo, às ações climáticas, por exemplo, e até o próprio Jing adquirido. Por quê? Porque se você se protege das ações climáticas e se você come adequadamente, então o seu envelhecimento extrínseco ele vai ser mais longo, mais demorado, né, do que uma pessoa que está sempre debaixo do sol, debaixo das ações climáticas e que tem uma má alimentação. Então ele vai ter uma essência adquirida muito má. Então essa essência ela vai deixar de existir e o envelhecimento ele vai ser ainda muito mais rápido esse processo, né? Então é muito interessante. É por isso que nós costumamos falar que há pessoas, por exemplo, que têm um biotipo e que têm como é que eu vou dizer, uma beleza diferenciada de outra pessoa que tem a mesma idade, por exemplo. Então é interessante que às vezes nós olhamos para uma mulher de 40 e ela tem um aspecto de 60, e nós olhamos para uma mulher de 55, de 60 que tem um aspecto de que tem 50, 45. Então essa é a diferença, né? Isso tem a ver também com o biotipo, André, tem a ver com a genética, também tem, mas depois tem a ver com aquilo que nós produzimos, como aquilo que nós ajudamos o nosso corpo a produzir, como a energia defensiva e a energia nutritiva, né? Então isso é muito importante. O que nós podemos fazer para ajudar aqui? O que se pode fazer de pontos, por exemplo, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui apagar esse aqui. Não, eu vou ter que parar e eu vou apagar esse aqui, já vem para a gente falar de ponto. Então, para que a gente consiga nutrir, por exemplo, o rim e o yin yang, eu posso ter, por exemplo, aqui, eu posso ter moxa bustão, moxa, no ponto do Mingmen, que é o vaso governador 4. Essa é uma ação. Então, a moxa, ela tem tendência a nutrir aqui muito o yin yang. André, eu posso pôr o VG4 mais o bexiga 23, tanto pode quanto deve, tá? Tanto pode quanto deve. Mas o rim, o que eu posso fazer para nutrir o rim? O rim você pode colocar o rim 3, mas por que o rim 3? O rim 3 é ponto Shu de transporte, ou como nós falamos aqui no Ocidente, Shu antigo, né? Mas é mais fácil, eu gosto mais do transporte, porque ele transporta o Qi, e é por isso que é importante depois os pontos de transporte, né? Desde da ponta dos dedos até ou o cotovelo ou o joelho, né? Então a gente tem ali um vaso de Qi, ou seja, que ele vai abrindo um canal que ele vai abrindo até chegar ao mar, que nesse caso seria os pontos He, né? Que seria os pontos mar. E no caso, os primeiros são os pontos Jing, que são os pontos poço, né? Então, ou seja, é do poço até ele passar por uma nascente, por um ponto de uma nascente, ou como é que eu vou chamar aqui, um riacho, um ponto rio e um ponto depois mar. Então, ele tem tendência a ir abrindo, né? Então, quando a gente tem aqui o rim 3, então, todo ponto 3 nos meridianos ins, né? Nesse caso, eu posso dizer o rim 3, o baço 3, o fígado 3, e eu vou ter aqui também, por exemplo, o C7, o pulmão 7, ou seja, todos esses terceiros pontos dos meridianos ins, eles vão ser um ponto depois, um ponto Shu, né? Um terceiro ponto Shu, que é um ponto de tonificação da própria essência do órgão. Então, isso é muito importante, né? Então, eu vou ter o rim 3
eu posso colocar aqui o rim 7. André, e por que o rim 7? O rim 7 é ponto mãe, é ponto tonificação do rim. Então, esse aqui é muito importante também para nutrir o rim. Esse deve estar a agulha em direção ao rim 8 e essa agulha ela tocar no osso de acordo com o Dr. Tran. Então, temos que ter essa ação. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. É óbvio que vocês têm outro ponto, porque vocês têm aqui, por exemplo, o VC4. André, mas esse ponto você falou aqui há pouco que ele é o Guan Yuan, ele vai ter então a energia original, não é? Que é aqui o Ti original, é onde está o Ti original, é onde está a essência. Então, por isso mesmo, quando eu falei que aqui é o Ti original e que aqui é a essência, no começo então do vídeo, se você lembrar, eu falei com você a respeito de onde é que vem a origem do Ti, peço desculpa, a origem do Ti. Então, eu tenho a essência inata e a essência adquirida. E quem é a essência inata? É o rim. É por isso que nós costumamos falar que o rim é a semente da vida. Então, é isso que nós temos que ter também na nossa mente, né? Essa essência, essa questão do rim. Então, isso também é muito importante. Então, quando eu falo do rim, André, então eu falo de céu anterior. Sim. Ou seja, eu falo de essência inata. Sim, é exatamente isso. É por isso que o VC4, ele é também um ponto que vai também nutrir o rim. André, mas por que o VC4? Ele é o vaso da conceição. Ora, muito bem. Por ele ser o vaso da conceição, ele é um vaso extraordinário. E ele é mar de meridianos yin. Então, quando eu quero nutrir o yin por deficiência do yin, né? Então, eu posso trabalhar com os pontos do vaso da conceição. Muito bem. E o VC4 é onde eu tenho a essência. E se eu tenho a essência, eu falo em Jing. Se eu falo em Jing, eu falo em rim. Né? Se eu falo em rim, eu falo medula óssea. Se eu falo em medula óssea, eu falo em sistema imunológico, em linfócitos B. Tudo bem? Então, eu tenho todos esses pontos aqui que eu consigo nutrir o yin. E eu tenho esses que eu posso também nutrir o yin yang. André, mas se eu quiser colocar aqui o rim 3 e o rim 7, eu posso? Claro que pode, porque ele é de uma forma geral, né? Então, nós não podemos esquecer a essência de cada órgão e de cada víscera. Nesse caso aqui, nós estamos falando do rim. Onde é que eu vou ter aqui a questão do rim, ou seja, do Shen? Onde é que eu vou buscar o Jin Shen do rim, né? Que no caso é a essência do Shen, ou seja, o espírito do rim. O rim fala assim, medo, né? Qual é a emoção do rim? É o medo. A emoção do baço é a preocupação, os pensamentos excessivos. A emoção do pulmão é a tristeza, é a melancolia. A emoção do coração é a alegria excessiva, né? A emoção do fígado é a ira, é a irritabilidade. Então, todos eles têm uma emoção. Se o rim aqui é o medo, é porque não há vontade, a pessoa não tem vontade porque tem medo. Então, eu tenho que buscar a vontade desse paciente e fazer com que ele tenha vontade novamente. Essa é uma forma de você trabalhar e de você trazer também, né, a questão do Shen, do paciente, e buscar. Mas por que você está dizendo isso? Porque para isso eu posso utilizar o Bexiga 52 para ajudar nessa questão. Por quê? O Bexiga 52, ele está um tsune e meio ao lado do Bexiga 23. Então é importante, eu vou ter o VG4, eu vou ter o Bexiga 23 e eu vou ter depois o Bexiga 52, tudo na mesma linha, fazendo aqui, no caso, do 4 no meio, depois eu tenho um tsune e meio, Bexiga 23 e mais um tsune e meio, ou 3 tsun da linha mediana, eu vou ter exatamente aqui o Bexiga 52, né? E ele vai funcionar também, é um ponto que trabalha, no caso, a essência, ou seja, a vontade do paciente, é onde está ali, no caso, o Jing Shen Zi,
que é a essência do próprio rim. Então isso é muito importante. Por isso que o mental é muito importante que a gente trabalhe. Tudo isso para a gente conseguir trabalhar e a gente ver aqui a questão de quê? Do sistema imunológico, que é o que nós estávamos falando. Mas por que que o rim é importante? Mais uma vez, rim é medula. Quando a gente fala em medula, a gente fala em medula óssea. Quando a gente fala em medula óssea, nós falamos em formação de linfócitos B. Né? Então, quando eu falo de medula, eu falo de rim também, ou seja, eu falo de água, né? E aí é o que nós costumamos dizer que eu preciso, em caso de deficiência também, eu preciso colocar a água para se movimentar. Ou seja, como é que eu faço para movimentar essa água? Eu posso fazer muita moxa-bustão, porque o que a água, o calor faz na água? Ela põe a água para borbulhar, né? Ela põe ali a água em estado de ebulição. Então isso é muito importante. Para quê? Para eu colocar a água em movimento. André, por que eu preciso colocar a água em movimento? Porque se o paciente tiver com deficiência do yang do rim, supostamente ele também tem medo, ele perdeu a sua essência e nós precisamos colocar aqui, dar muita vontade para esse paciente e colocar a água para funcionar. Quando eu coloco a água para funcionar com o objetivo de tonificar, no caso a água, e eu tonificando, movendo a água, eu tonifico depois o rim. E se eu tonifico depois o rim, eu tonifico a medula. Se eu tonifico a medula, eu vou também tonificar o sistema imunológico do paciente a nível de linfócitos B, né? Eu vou, entretanto, voltar a apagar o quadro e já venho com o quadro limpo para a gente falar do fígado. Então vamos lá, quadro limpo e vida, que segue. E aí nós temos então a questão agora, nós falamos do rim, né? Do rim yang e depois do rim de uma forma geral, que você tonifica, mas André, é necessário a gente fazer essa divisão? É necessário porque o rim, né, como eu já também comentei com você aqui nesse vídeo, nessa aula, que o rim é o único órgão que ele é composto por uma parte yin e uma parte yang, ou seja, o rim e o rim yang. É diferente, por exemplo, eu não tenho pulmão yin e pulmão yang, eu tenho simplesmente o pulmão, que é o elemento pulmão. Tá? Ele é composto por dois, nesse caso anatomicamente, dois pulmões, o direito e o esquerdo. Esse é diferente. Mas o rim é o único órgão em que ele é o rim e o yin yang, ou seja, em que ele tem essa divisão, né? E é de onde nós temos aí também a questão da energia própria do rim e também do próprio yang, né? Então, para o fígado, o que eu posso fazer? Então, quando nós pensamos aqui no fígado, nós colocamos aqui o fígado, você pode utilizar, entretanto, uma técnica, que é uma técnica muito comum que nós fazemos, que é a técnica Chu-Mu, né? Ou seja, Chu e depois o Mu, e aqui eu consigo trabalhar também com a técnica Chu-Mu. Isso para dizer o quê? Que com o Chu eu vou ao bexiga 18, né? O Ganchu, e aqui eu vou depois ao F14, que é o último ponto do meridiano do fígado, né? Que é o Timen. E aí eu tenho aqui também o ponto Mu do fígado, que é composto pelo próprio meridiano. É como o pulmão 1, por exemplo. Né? O baço já não é, o baço já é o F13, o rim já é a vesícula biliar 25. Então, isso para dizer o quê? Que eu tenho técnica Chu, Mu. Ora bem, eu tenho Chu dorsais e eu tenho Mu ventral. Né? Então, aqui eu tenho, que dá para se trabalhar quando a patologia é mais aguda e aqui quando a patologia é mais crônica, porque aqui é Yang e aqui é Yin. Então, essa técnica eu vou equilibrar, né, a questão Yin e Yang do próprio fígado. Então, isso aqui é uma essência muito importante. André, eu posso juntar aqui com o fígado 3, mas por que o 3? Eu comentei com você também que o terceiro ponto dos meridianos Yin, nesse caso, todo o terceiro ponto, ele corresponde ao terceiro ponto Chu antigo, né? Ou Chu de transporte. É diferente desse Chu, tá? Esse aqui é Chu dorsal e esse aqui é Chu de transporte, né? Então, são coisas completamente diferentes, mas nós falamos Chu antigo ou Chu de transporte e aqui os Chu dorsais, que são compostos pelo
são o composto pelo meridiano da bexiga, né? Então eu tenho o bexiga 13, por exemplo, que é onde está o feixu, que é o ponto chu dorsal do pulmão. Eu tenho depois o 15, que é o shin chu, que é o ponto chu dorsal do coração, e aí assim sucessivamente, o pichu, bexiga 20, etc. Né? Então eu tenho o gano chu, que é o ponto chu dorsal do fígado, e depois o ponto mu. O F3 também, ele vai me nutrir por ele pertencer aqui ao chu de transporte, e o terceiro ponto desses canais yin, ou seja, desses meridianos yin, eles tonificam a essência do órgão, tá? No caso, é do órgão aqui que a gente tá falando, porque a gente tá falando aqui do fígado, então eu consigo fazer isso também, tá? Andréia, como é que eu posso tonificar mais essa essência? Eu comentei com você também nessa aula que o yin do rim e o yin do fígado, eles têm a mesma essência. Se você não lembra, vou lhe dar 2 segundos para que você lembre. Me diga onde é que está essa essência. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, ela vai estar no aquecedor inferior, tá? Então, ela está aqui na zona do períneo, o yin do rim e o yin do fígado. Isso para dizer que uma deficiência de um vai levar à deficiência do outro. Então, isso também para eu concluir com você que se o yin do rim e o yin do fígado, eles têm a mesma essência, aquecedor inferior, então eu preciso tonificar o aquecedor inferior. Então, eu posso entrar com o vaso da concessão 7 e o vaso da concessão 5, por exemplo. Essa é outra questão que eu posso trabalhar também para tonificar o yin aqui e auxiliar aqui a questão de tonificação do fígado, da gente conseguir equilibrar aqui a energia, né, do fígado e colocar o fígado numa condição adequada. Outro ponto que eu comentei com você no rim foi o bexiga 52, que ele tá um tsuni meio ao lado do bexiga 23, que é o shen chu, né? Então o que eu tenho do lado do bexiga 18? A mesma questão, sendo que no bexiga 52, aquele ponto é o zi shi, que significa poder da vontade. Aqui do lado eu vou ter o bexiga 47. Esse bexiga 47, ele chama-se Hunmen, é onde está a porta da alma etérea. Então, esse ponto é o ponto Shen, né? É o ponto Shen depois do fígado, é onde está o Jin Shen do fígado. Então, eu preciso, né, trabalhar também essa essência mental, tal como eu falei na vontade, por exemplo, da questão do rim, né? E aqui, quem é que está aqui? Porque no rim é a vontade. E aqui, quem é que está nesse ponto? Nesse ponto está a alma etérea. Então, às vezes, é aquele paciente que parece que está sem nexo e sem rumo, sem direção, né? Porque não tem alma etérea, a alma não está assentada. Então, a gente precisa, como diz, ter os pés no chão, né? Então, o bexiga 47, ou Hunmen, é a porta do Hun. Então, é um ponto, assim, muito importante para a gente trabalhar também a nível depois aqui do fígado. E aí, você, lembrando que o fígado, ele tem essa mesma origem, o yin do fígado tem essa mesma origem que tem o yin depois do rim. Então, nós precisamos trabalhar o aquecedor inferior. Fora que a localização anatômica do rim e do fígado está no aquecedor inferior. Quem está no aquecedor médio é exatamente o baço e o estômago, somente o resto, intestino delgado, intestino grosso, bexiga, está tudo depois no aquecedor inferior, tal como o fígado e como o rim. Então, eu preciso trabalhar depois o aquecedor inferior também para a questão de tonificação depois do fígado, tá bem? Então, essa é uma questão. Isso por quê? Porque nós mexemos, entretanto, com a água, né? Então, eu precisava colocar a água para trabalhar e também nós precisamos depois, ou seja, para eu ter essa questão, toda aquela parte de purificação que nós falamos, em que nós conseguimos aqui tonificar a energia nutritiva e a energia defensiva, também essa é uma questão depois muito importante. E como é que o fígado é importante nessa função aqui? Porque uma coisa é produzir e outra coisa é pôr para circular. Então, como diz o Dr. Tran, numa guerra eu tenho que ter os soldados. Então, quando eu tenho os soldados, eu tenho a formação, eu tenho a energia nutritiva
e a energia defensiva. Então tá tudo forte, tudo strong, ok? Tudo bem, mas e depois? Não adianta eu ter os soldados tudo strong se eu não os ponho para circular, né? Então eu tenho que pôr eles para circular. E aí é por isso que nesse caso entra aqui também a questão do fígado, inclusive o Tai Chong, né, que é o F3 que nós temos aqui. O Tai Chong é um ponto que faz com que circule, ou ajude a circular e mover depois, quer o Qi e depois quer o sangue, o Shui. Então, é um ponto que faz mover, né, o Qi e o Shui. Então, é um ponto importante. Então, quando eu tenho a questão da imunidade, eu tenho a formação, mas eu preciso colocar eles para circular. E aí eu faço através do fígado. E aí aqui é que é a questão importante também no sistema depois, como é que se diz, defensivo, né? Por quê? Porque aqui temos a importância dos linfócitos T, que é ligado depois ao fígado, que é ligado também à glândula timo, e aí aqui está a parte também da defensiva, que é pôr os soldados a circular. Então, como é que eu faço isso? Eu faço isso com o fígado, né? Porque o fígado é o órgão que tem como uma de suas funções exatamente manter o livre fluxo de Qi e de Shui. Então, toda essa parte da imunidade é importante quando a gente fala, né, que é para podermos a gente trabalhar com pacientes. E aí sim, que seria, desculpem, que tipo de paciente eu poderia trabalhar, né, com essa questão da imunidade, pacientes que estejam com alguma doença grave. É óbvio que você tem se o paciente deixar associar a questão depois da imunidade, é importante, né? Pacientes com tratamentos de oncologia, tendo autorização também médica, é óbvio, claro, porque você pode, uma vez que você põe para circular, você pode fazer aumento de células cancerígenas no sangue, ou seja, ao fazer com que o paciente venha a metástase. Então, isso tudo é muito importante e essencial que você entenda, né? Não é qualquer um que faz acupuntura no sistema oncológico ou na parte oncológica, né? Então, temos que ter essa noção. Tudo isso é importante. Outro tipo de paciente que você pode trabalhar a imunidade, fora os pacientes que estão com doenças graves, pacientes também que não se alimentam bem, a parte dos idosos, as crianças também que não conseguem se alimentar adequadamente, né? Então, as mulheres grávidas também com muita atenção. Por que as mulheres grávidas? Porque as mulheres grávidas, tudo que nós comemos e bebemos quando estamos grávidas, vamos para alimentar exatamente, né, ao bebê que está dentro da barriga. Então, isso também é essencial. Ela precisa ter imunidade, por exemplo, aumentar a imunidade, ela precisa ter defesa para manter aquele bebê no útero, né, que é uma das vísceras extraordinária, né? O útero é uma víscera extraordinária completamente diferenciada. Então, essa é outra questão que você pode trabalhar também, a questão de mulheres grávidas, né? E o útero é diferenciado, que eu estava a falar e não continuei. O útero, ele é diferenciado porque o útero, ele é um órgão yin, primeiro porque ele está no aquecedor inferior, ele tem uma característica, ele é um órgão yin, mas de características yang. Por quê? Porque veja só que o útero, ele é oco, ele recebe, ele transforma, transporta, né, o bebê depois na sua saída. Então, ou seja, é um órgão yin, porque ele está na zona do Yin, que é a porção yin do nosso aquecedor inferior, porém de características yang. Por isso também ele é extraordinário, e não só, ele é extraordinário porque ele alberga o feto, né? Então é interessante, ele alberga depois o feto, depois ele alberga um bebê, né? Então é muito interessante. Então as mulheres grávidas também são outro exemplo, né, de se tratar pela imunidade, da gente aumentar a imunidade. É óbvio que a imunidade não funciona só nessa questão já das pessoas com os problemas, ela funciona também com a questão do paciente em prevenção. Não esqueça que hoje em dia nós temos muita medicina curativa, mas medicina preventiva são poucos. Então, são poucas as pessoas que vão fazer, como é que se diz, um tratamento de medicina preventiva para uma visão lá na frente de não ter doenças. Na medicina chinesa,
Nós temos também, no verão, nós temos os tratamentos que são essenciais para, por exemplo, para não termos doenças no inverno. E no inverno temos tratamentos essenciais para não se ter doenças no verão. Então é uma visão sempre futurista, né? O que nós não vemos muito na medicina ocidental, tá? Então tudo isso é muito importante em medicina tradicional chinesa, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula que eu fiz aqui com você agora. Claro, sobre o sistema imunológico. André, é só isso? Não, nem tão pouco mais ou menos. Existem muito mais coisas, existem muito mais pontos que se dá para trabalhar. Isso aqui foi só uma parte, um resumo, né? Para a gente falar aqui um pouco. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like nesse vídeo. Se quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma pergunta também, eu terei muita honra aí também em responder. Como é que se diz? Muita gratificação em responder. E eu deixo você aqui nesse vídeo. Eu vou encontrar depois você num próximo vídeo. O meu muito obrigado e até uma próxima.